Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando até você com mais um devocional. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e que neste dia você seja enriquecido pela palavra de Deus, especialmente pelo que vamos falar hoje aqui em nosso devocional. Uma palavra também para a família. Quero fazer uma oração especial também por vocês e pedir a Deus pela sua casa, tá bom? Pelos seus familiares. Na hora da oração, une a fé conosco. Pense nos seus parentes, nos seus familiares, especialmente naqueles que mais necessitam de uma ajuda especial de Deus. Eu quero ler hoje com vocês o livro de Isaías, capítulo de número 38. Falar um pouquinho sobre a doença do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias adoeceu. O rei Ezequias foi um rei que durante um período ele fez tudo que Deus havia colocado no coração dele. Quando ele assumiu o reino, ele foi um fenômeno. Ele fez exatamente tudo que Deus havia dito para fazer. Limpou a casa de Deus, abriu as portas da casa de Deus, trouxe os levitas de volta, instituiu o culto no templo, adoração a Deus. Ele fez tudo que precisava ser feito. Só que com o passar do tempo, ele foi deixando, ele foi acostumando, ele foi sentindo as suas atividades de rei, foi se tornando comum na vida dele. E ele já não fazia mais como antes as suas atividades espirituais. Claro que o seu trabalho como rei ele continuava exercendo com muita perfeição, mas em relação a Deus, ele foi ganhando experiência e foi deixando de lado as coisas espirituais. Isso tem a ver também com você e comigo. Será que nós, com o passar do tempo, não estamos deixando de orar como orávamos, de crer como críamos, de ler a Bíblia como líamos? Será que não estamos deixando passar o tempo e as coisas de Deus ficando para trás? Será que não estamos envelhecendo na fé? Será que não estamos desprezando a fé que uma vez nos foi dada? Eu sempre carrego comigo essa pergunta: será que eu não estou envelhecendo na fé? Será que eu não estou deixando de fazer aquilo que Deus, desde o princípio, me chamou? E existem aqueles versículos que marcaram a nossa conversão, que marcaram a nossa vida, aqueles versículos que Deus usou para falar ao nosso coração. Eu lembro, por exemplo, ainda na minha infância espiritual, ministerial como pastor, eu me recordo, uma vez eu estava orando, ajoelhado na escada do altar, lá da Avenida Santos Dumont 375, no centro da cidade de Belo Horizonte, orando ali na escada do altar e falando com Deus: Senhor, eu quero te servir, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o meu chamado. Eu quero exercitar o meu chamado, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero realizar a sua vontade. Eu estava orando ali na época do pastor Almir Moura, que era o líder nosso ali. E eu lembro que eu havia chegado de uma cidade, Barbacena, Lavras, fazia reunião naquelas cidades. E havia chego e estava ali orando ali, porque na outro dia, quarta-feira, tinha culto. Então eu estava ali orando: Deus, e nada tem minha vida por preciosa. Eu quero te servir, eu quero te agradecer, eu quero ser do Senhor, eu quero te agradar. Atos 20, 24, né?
que dizem: nada tem minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Quando eu terminei a minha oração, morava na igreja, fui tomar banho e de repente o telefone tocou. Era o pastor Almir dizendo: olha, eu quero que você vê se tem ônibus, corre na rodoviária, vê se tem ônibus para Valadares, desce lá para você fazer a reunião de quarta-feira. Se não der, vai pelo menos pela manhã para você chegar e fazer a reunião da noite lá, porque o pastor teve que viajar. Resumindo a história, sabe o que aconteceu? Eu fui para fazer a reunião enquanto o pastor viajava, só que o pastor que estava lá viajou e não voltou. E eu que já conhecia, que já havia passado por lá ajudando, então acabei me tornando o pastor daquela cidade. E ali começou verdadeiramente a minha responsabilidade espiritual, porque agora eu tenho um povo para cuidar, uma igreja para cuidar. Eu sou o pastor, eu tenho que fazer as reuniões durante a semana, eu tenho que fazer a reunião de sexta-feira, tenho que fazer a reunião de domingo. E ali começou uma parte da minha vida ministerial. Então, o que eu estou falando isso? Para dizer a você, será que nós não estamos como Ezequias, que começamos bem e depois que alcançamos algumas coisas, será que você, depois que você conseguiu o seu emprego, você não abandonou a fé? Depois que você conseguiu restaurar o casamento, aí você não ora mais pela família. Depois que você conseguiu restaurar o seu emprego, passar no concurso, conseguiu abrir seu escritório, depois que aumentou a sua clientela, depois que você ganhou a concorrência, depois que você venceu aquela licitação, agora você acha que não precisa mais? Ô, meu amigo, não faça isso. Porque a palavra do Senhor, Isaías 38, verso 1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que Deus está falando para ele? Isaías, ou Ezequias, tudo que você fez não vai segurar a tua vida. Coloque em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Chegou o fim para você. Só que quando Ezequias ouviu essas palavras aqui no livro de Isaías 38, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Nesse chorou muitíssimo, eu acredito que aqui existe uma lacuna, um sentimento de que ele abriu o coração para Deus. Ele, nesse choro dele, ele deve ter lembrado que agora ele não era mais aquele Ezequias que havia começado. Quando você queria um namorado, você buscou a Deus. Agora casou, tem filhos, tem uma família constituída, aí agora você não busca mais. Quantas vezes você fazia as campanhas na igreja pela família? Agora conquistou, aí você fala: não, agora não preciso mais fazer, a minha igreja não faz, eu não faço mais campanha, não preciso mais fazer campanha, porque agora eu já não preciso mais. Será que você não está fazendo como Ezequias? E sabe o que Ezequias fez? Ezequias orou, clamou ao Senhor. E o clamor dele foi tão forte que a Bíblia diz que o Senhor falou para Ezequias, para Isaías: volta lá e diz a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tá? Vai, diz Ezequias: assim o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu quero convidar você nesse dia para orarmos e pedir a Deus: Senhor, não me deixe envelhecer na fé. Não me deixe tornar as coisas de Deus natural, que você faz assim: para mim hoje as coisas de Deus são tão fáceis de fazer que eu faço até de olho fechado. Não faça isso. Não faça isso. As coisas de Deus
nós temos que fazer com o mesmo temor, com o mesmo tremor de sempre. Mesmo temor de sempre. É assim que se faz a vontade de Deus. Vamos fazer uma oração agora? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por todas as pessoas que estão orando comigo agora e o meu pedido é, onde quer que elas estiverem, Senhor, estenda as tuas mãos, manifesta o teu poder, manifesta a tua força, a tua ajuda, manifesta, meu Deus, a tua graça. E esta pessoa que está dizendo, Deus, verdade, eu acho que o tempo foi passando e eu acabei deixando, eu acabei me acomodando e não buscando, e não orando, e não clamando da maneira que eu deveria clamar. Ah, mas eu te peço agora, Pai, por favor, me ajude. Senhor, eu também te peço, abençoe as famílias, as pessoas que oram conosco agora, todos, meu Deus, que estão clamando agora, eu peço, entrego nas tuas santas mãos. Senhor Jesus, toma cada pessoa nas tuas mãos e abençoa a cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto eu estou pedindo para a honra e para a glória do Senhor. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Diga assim seja. E eu agradeço a Deus por você estar conosco. E eu falo, não deixe as coisas de Deus se tornarem comum na sua vida, tá bom? Cada dia devemos seguir a Deus com amor, temor e tremor. Deus abençoe. Eu volto amanhã com mais um devocional a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.